A energia corre-lhe nas veias há 74 anos. A paixão pela engenharia eletrotécnica nasceu cedo. Reformou-se e comprou um carro elétrico. Ainda é uma compra de risco. Ricardo Silva avalia riscos diariamente. É analista de negócios na área das energias renováveis. Faz 150 km diários, sempre em modo elétrico. Já consegui fazer, por exemplo, 200 km numa utilização de cidade e moderada. Em autoestrada posso fazer 100, 120. Hélder Teixeira dá consultas em São João da Madeira. É também médico num hospital próximo. Anda há 2 anos a eletrões. Se pensar mais a médio e longo prazo, o carro elétrico compensa quase sempre. Para empresas são vantagens em linha. É o que diz António Pedro Antunes, administrador do grupo Vigent. A única desvantagem que eu vejo é a autonomia. Em 2017, este foi o carro elétrico mais vendido em Portugal. 751 unidades com 400 km de autonomia anunciada. Vamos dizer que são 300 km reais. Uma parte substancial das pessoas, 300 km dá-lhes para uma semana. A autonomia de um veículo elétrico depende sempre do tipo de condução. Quanto mais suave, maior é o rendimento. Quem tem um automóvel elétrico, preferencialmente deve ter capacidade para o poder carregar em casa ou no trabalho, porque não, nos locais onde passam tempo durante o dia, de forma a poderem repor a autonomia com facilidade. Neste momento, o país tem 58 postos de carregamento rápido que permitem repor 80% da bateria em aproximadamente 30 minutos. Nos próximos 2 meses vão passar a funcionar mais 11, o que, dada a escassez e variedade das tomadas, não resolve o problema das filas de espera. Atualmente, quase todas as áreas de serviço do Porto ao Algarve têm um posto rápido. A estes devem somar-se os postos de carregamento normal que debitam menos energia. No final do ano serão 752. O problema é que condutores e associação dizem que muitos destes pontos assinalados a verde deviam estar a vermelho. Aparece a mensagem em manutenção. Pronto, está. Normalmente o que se faz é ligar para a rede Mobie e reportar a situação. Tal como Ricardo, muitos outros condutores reportam a avaria de centenas de postos de abastecimento. A empresa Mobie, que gera a rede, garante que só 20% estão avariados. Mas a maioria dos condutores opta por carregar em casa, apesar da energia nos postos ser de borla. Preferia pagar num posto público e saber quando lá fosse que tinha o serviço disponível, do que chegar a um posto, ligar a ficha e o cartão diz-me que o posto que não está em condições de carregar. Há um conjunto de postos que estão muito degradados, a tecnologia também é já obsoleta, face aos dias de hoje, estamos a falar de uma tecnologia de 2010 e, portanto, é urgente a recuperação desses postos e a atualização e o upgrade em termos de potência. É uma das lutas da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Essa e a abolição de portagens. A associação dá um conselho a potenciais compradores. Se não conseguir carregar nem na sua casa, porque não tem garagem, nem no local de trabalho o permitem o carregamento, pense 2 vezes, porque de facto é uma situação complicada, porque a rede ainda não está devidamente implementada. António resolveu o problema colocando carregadores nas 5 empresas do grupo. 10% da frota já é exclusivamente elétrica. São 11 viaturas que não pagam imposto único de circulação, cujo IVA foi totalmente dedutível e que estão isentas de tributação autónoma. A isto acresce uma poupança de 50% em combustível. Para massificar um bocadinho mais a utilização dos veículos elétricos, era preciso um incentivo maior do que os 2.500 euros. Porque acho pouco para quem não consegue depois deduzir o IVA no investimento. Em 2017, o incentivo dado pelo Estado aos particulares para a compra de um carro elétrico foi de 2.250 euros só para os primeiros 1.000. No ano passado foram vendidos 1.787 veículos exclusivamente elétricos, mais do dobro do que em 2016, altura em que se venderam 813. É um aumento de quase 120%. O carro que eu tinha anteriormente, que é um carro a gasolina, 1.600 a gasolina, eu estava à volta de 350 euros, se fosse com esse carro. Neste momento, a carregar em casa, gastaria 50 euros aproximadamente. À poupança, Ricardo junta o imposto único de circulação que os veículos elétricos não pagam. Conduz o terceiro mais vendido de 2017 em Portugal. 281 viaturas. O custo de manutenção é, em quase todas as marcas, a metade do preço. Resume-se basicamente a pneus,
travões, calços e eventualmente discos de travão, embora mesmo os travões tenham um menor desgaste do que um veículo convencional, e basicamente troca de óleo do sistema de travagem e da direção. São argumentos que estão a convencer cada vez mais automobilistas. Praticamente todas as marcas vão lançar nos próximos tempos vários modelos só movidos a eletricidade. Ainda este mês chega a Portugal o elétrico mais vendido na Europa. Ainda nenhum foi entregue, mas já há mais de 600 encomendas. Mais do que os 318 vendidos no ano passado. A garantia das baterias é semelhante em todas as marcas, são 8 anos. Passado esse período, paga o condutor. A bateria pode ser vendida numa só, mas é constituída por vários módulos. E as poucas reparações que foram feitas foi num ou dois módulos e custos de reparação baixíssimos, na ordem dos 400, 500 euros. Hélder começou por ter um carro com 130 km de autonomia. Agora segue ao volante de um com 400. Nestes 6 meses eu já percorri 25 mil quilómetros. Praticamente nunca precisei de mais do que aquilo que este carro me consegue dar todos os dias, que são os 400 quilómetros. Este é o topo de gama dos veículos movidos a energia. A marca tem uma política de comunicação que não inclui entrevistas. Vende quase só online e no ano passado ficou em 4º lugar no top de vendas nacional. A Portugal chegaram 153 viaturas, mas quer chegar a mais condutores e encostar as refinarias à boxe. É estar do lado certo realmente e tem-se visto cada vez mais privados, mais centros comerciais, mais hotéis, mais superfícies comerciais de todo o tipo, a quererem, a estarem interessados em disponibilizarem tomadas comuns. Há clientes que já sabem que o hotel possui, portanto, essa facilidade e vêm cá e nós deixamos, acabam por tomar um café, estar aqui um bocadinho no bar e não levamos qualquer custo por causa desse carregamento. São já dezenas os privados que investiram em postos de carregamento e o custo para os consumidores continua a ser zero, o que significa que quem investiu está a perder dinheiro. O Governo já anunciou mais do que uma data para que os condutores comecem a pagar, mas até agora as datas foram sucessivamente adiadas. A meta é reduzir gases que provocam o efeito de estufa no setor dos transportes em 26% até 2030. Sob pena deste planeta. E para falar do futuro dos carros elétricos em Portugal, está connosco em estúdio José Mendes, Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Vimos nesta reportagem que centenas de postos de carregamento para carros elétricos estão avariados. Quando é que estarão todos operacionais? Bom, vamos ver. Muito bom dia. Antes de mais, Cristiana, vamos dizer, convém contextualizar aquilo que foi dito. Desde logo, o tom geral da peça, que é uma excelente peça, devo dizer, é de que há uma vantagem óbvia para aqueles que pretendem optar pela mobilidade elétrica, portanto, por veículos com motorização elétrica pura, portanto, a baterias, ou então elétrica híbrida, portanto, um motor combustão interna auxiliado por um motor elétrico. De facto, a rede de carregamento é central, é aquilo que dá confiança às pessoas no sentido de perceberem que, quando estão em viagem, que podem ter ali uma solução de carregamento e, portanto, não ficarem parados na estrada. É preciso dizer que o carregamento normal para quem tem um veículo elétrico é feito em casa e é isso que traz mais vantagens, como vimos, que podem ser superiores a 50% em termos de poupança do combustível na forma de energia quando comparado com a gasolina ou com o gasóleo. Agora, em relação à rede de carregamento, a verdade é que da rede piloto que foi instalada em 2010, mais ou menos, de 1076 pontos de carregamento, depois disso, entre 2011 e 2015, foram instalados 0 pontos de carregamento. Portanto, parou o projeto. E mais do que parar, significa que a rede que estava instalada foi completamente abandonada. E algo que é abandonado na via pública, naturalmente, tem os problemas do envelhecimento do material, mas também até de alguma vandalização. E porquê é que parou esse projeto? Foi isso que aconteceu. Bom, terá que perguntar ao governo anterior, não é? O que eu sei é que a partir de 2016, com este governo, o processo foi ressuscitado. Penso que está de muito boa saúde, aliás, como se comprova pelas declarações que pudemos assistir na peça, e estamos paulatinamente a recuperar aquilo que foi a rede que foi abandonada estes anos todos. Recuperar significa que tínhamos cerca de 40% dos postos que não estavam
operacionais, neste momento são um pouco mais de 20%, o que significa que serão cerca de 200 e, portanto, não as tantas centenas que se dizem. 200, em todo o caso, têm que ser recuperados. Nós fechamos agora mesmo o concurso para a aquisição de 200 novos postos, que vão substituir alguns dos mais antigos, que por sua vez libertam peças para recuperar outros e, portanto, o programa de recuperação está a decorrer paulatinamente. Nós não conseguimos fazer em 2 anos aquilo que foi abandonado durante 6 anos, não é? Ou durante 5 anos. E, portanto, esse processo está a decorrer. Vamos ter até ao final deste ano, para além dos carregadores rápidos que foram referidos, que são importantíssimos, porque carregam num menor espaço de tempo, vamos ter pontos de carregamento semi-rápidos, já a 22 kW, portanto carregam mais rápido, em todos os municípios do país e, de facto, quer dizer, é um retorno ao investimento na rede, mas estas coisas demoram o seu tempo e, portanto, é preciso fazer esse caminho. Se os carregamentos fossem pagos, poderia atrair mais investidores. Ouvimos também aqui um utilizador a dizer que preferia pagar para ter mais qualidade. Quando é que serão pagos os postos de carregamento? Bom, vamos ver. Uma vez que essa data já foi adiada. É verdade, essa data já foi adiada. É importante explicar isto. Nós temos um sistema em Portugal, que de resto está previsto na lei, não é? Portanto, é da lei, em que o modelo de carregamento funciona segundo 3 camadas. Uma primeira que é dos operadores dos pontos de carregamento, portanto, aqueles que gerem aquelas máquinas e que fazem a respectiva manutenção para que elas não fiquem inoperacionais. Depois temos uma segunda camada que é dos comercializadores de energia elétrica para a mobilidade elétrica, aqueles que vendem de facto a energia elétrica, e depois numa terceira que é cumprida pela MOBIE, que é a entidade gestora da mobilidade elétrica. Bom, nós desenhamos isto desta forma para termos uma rede que eu poderia comparar à rede do Multibanco ou à rede da Via Verde. Significa que, independentemente do fornecedor de energia elétrica com o qual eu tenho um contrato para me fornecer energia elétrica, e todos nós temos, pelo menos em nossa casa, não é? Eu posso carregar o meu veículo elétrico em qualquer ponto de carregamento. Só que para isso é preciso que no back-office haja a compensação para diferentes operadores de pontos de carregamento e para diferentes comercializadores de energia. Bom, esse é que é o trabalho que está a ser feito ao nível do desenvolvimento do software das empresas que fornecem a energia elétrica. E é esse desenvolvimento e esses testes que têm sofrido alguns atrasos, mas depende das empresas que o estão a fazer. Nós temos isso coordenado pela MOBIE e a nossa expectativa neste momento, temos um programa de trabalhos preparado para esse efeito, é que até ao final do primeiro semestre possamos finalmente ter os carregamentos em pagamento. Dizer que aquilo que disse há pouco, ou reiterar que o carregamento normalmente é feito em casa, não é? Que é aquilo que corresponde a uma maior economia e que só que quando estamos em viagem e atingimos o limite de autonomia do veículo é que é preciso fazer um carregamento na via pública, que naturalmente é inclusivamente mais caro, porque as pessoas têm que manter aqueles equipamentos e fornecer esse serviço. Portanto, é isso que está a acontecer. É preciso dizer também, deixe-me só dizer que esteja aqui, evidentemente que hoje é fácil dizer que é preciso pôr a pagamento, é preciso dar incentivos, mas a verdade é que até agora só o Estado é que tem feito investimento na mobilidade elétrica. Era precisamente essa questão dos incentivos que queria falar. Essa questão foi abordada também na reportagem. Os utilizadores poderão receber benefícios fiscais, o IVA é dedutível para as empresas, para os utilizadores poderá haver benefícios, por exemplo, em sede de IRS, ou até a abolição de portagens, como falava? Vamos ver, a questão da abolição de portagens é um tema marginal, muito francamente, enquanto governante e até enquanto cidadão, não vejo assim muito nexo porque é que a pessoa viaja num determinado veículo, paga portagem e que vai num veículo elétrico não paga portagem. Mas isso existe noutros países, por exemplo, na Noruega? Não existe noutros países, não é correto. O exemplo que é dado sempre da Noruega é o único exemplo que é dado. Okay. É curioso que as pessoas gostam de se comparar com a Espanha, com a França, com a Alemanha, mas neste caso dão sempre o exemplo da Noruega. A Noruega é um caso muito, muito particular, muito específico, que não tem qualquer paralelo com mais países do mundo. Mas cá não teríamos condições para isso? Não, vamos ver. Como digo, não vejo assim um grande racional do ponto de vista da ajuda. Depois, é preciso dizer que as autoestradas naturalmente estão concessionadas e, estando concessionadas, não se chega lá e não se faz uma lei a dizer que as pessoas não pagam portagem. Agora, em relação aos incentivos que referia, Cristiana, vamos ver. Hoje, quem compra um veículo elétrico não paga imposto sobre veículos, portanto, tem isenção de imposto sobre veículos, tem isenção de imposto único de circulação, certo? E, no caso das empresas, não pagam tributação autónoma, deduzem o IVA, não é? E, portanto, têm essas vantagens todas. Vamos ver. Não estão previstos, portanto, mais incentivos? Não, está prevista a manutenção dos incentivos e aquilo que nós podemos ponderar é alargar o número de cidadãos que podem ser contemplados, mas, de facto, o pacote de incentivos que existe em Portugal é muito competitivo quando comparado com os outros europeus. Muito obrigada. Acabou o nosso tempo.